Bom dia. A edição desta segunda-feira começa com uma reflexão. 2014 é um ano atípico, isso porque a população se prepara para sediar uma Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, para escolher quem irá governar o país, os estados e ainda legislar nas esferas federal e estadual nos próximos 4 anos. Em nível psicológico, as diferentes gerações talvez expliquem os conflitos familiares, mas em nível eleitoral são as incoerências entre o discurso e a realidade que explicam que nas urnas o eleitor tem grande responsabilidade pelo futuro da nação. Quem nasceu entre 1945 e 1959 é considerado integrante da geração Baby Boomer, ou explosão de bebês, pós-Segunda Guerra Mundial. Essa geração ela tem um comportamento, ela buscava as chamadas sair de casa, buscava os movimentos ainda de humanização, questão da relação dos direitos. Ela é a primeira geração a startar o princípio dos direitos humanos. Lembrando que lá foi caracterizado e foi construído a Carta dos Direitos Humanos. Então, era aquela saída do sentido ainda do escravagismo. Então, era uma busca social coletiva. César é de 1952. Ele cobra coerência ideológica dos políticos. Era partido. Hoje não, hoje é um abacaxi. O cara, a memória que é do PT, é do PSDB, é do PMBB, virou uma anarquia. O partido hoje não existe ideologia política, existe interesses financeiros políticos. O lado que render mais dinheiro que o cara está indo. Os nascidos entre 1960 até 1979 são considerados geração X. A geração X é os filhos da geração Baby, né? São pessoas que buscam independência individual, extremamente egoístas. Tudo que elas querem é ter uma estaca para segurar, ter um grande emprego, ou seja, ser funcionário, principalmente um funcionário público que ganha bem, funcionário de carreira. Ela não investe muito, não é uma pessoa ou um grupo de pessoas, investidores que querem fazer grandes empresas. Elas querem apenas ter condições de vida ou se autorrepresentar, nada mais do que isso. A cuiabana Jenny é de 1977, mora 10 anos na Espanha e reivindica dos políticos brasileiros melhores serviços públicos. Estive no pronto-socorro esta semana e de verdade dá vergonha você ver as pessoas tiradas, como se fosse, para mim, eu fico falando, é como se fosse um animal tirado ali no chão, numa maca, num corredor. Eu estive comentando que, eu ainda te falei, a saúde pública daqui é uma vergonha, porque a saúde pública de lá é uma saúde como se fosse particular daqui. Eu estou levando a minha mãe, um dos motivos é esse. Porque lá eu sei que ela vai ser atendida, vai ter respeito. Quem nasceu a partir de 1980 até 1995 é chamado de geração Y. A geração Y já é a geração empreendedora. A geração que busca, inquieta, a geração que não acostuma com as coisas. É aquela geração que não consegue ficar muito tempo no emprego. 4, 5 anos até obsoleta. Ela tem a ver com esse tempo de tecnologia, de avanço, com esse tempo de movimento. Geraldo nasceu em 1987 e pleiteia a coerência entre as promessas e as ações dos políticos. A conduta dele é o seguinte, tão fora de sintonia, tão assim, sem regras na verdade, né? Quando eles, eles chegam a um certo ponto que não seguem. Para eles a lei praticamente não vale, né? Os nascidos entre meados dos anos 90 até agora são os jovens da geração Z. A geração Z, a gente ainda está estudando ela, é a geração codificada. Essas crianças que hoje são adolescentes e começaram a votar. É o de 12, 13, 11 anos, 14 anos, 16 anos, 17 anos. É uma geração antenada no mundo, mas muito voltada para o mundo deles. É uma geração um pouco mais tranquila que a geração Y, mas extremamente codificada. Uma geração que não aceita pessoas serem definidas. Elas têm definições desde o nascimento. Juliana, de 18 anos, votou aos 16 na eleição municipal para prefeito e vereador. Participar da candidatura, participar da vida política do pessoal. E aí, se arrependeu, gostou, não gostou, valeu a pena? Ou se pudesse voltar no tempo, não teria tirado o documento, tiraria só agora? Bom, arrepender um pouco, porque
agora da política de Cuiabá, tipo, do Brasil, tá meio caótica, né? Luiz tem 16 anos e não quer o título de eleitor. Não vejo aquela vontade assim, vou votar já esse ano. Não vejo sinceridade nos políticos para mim poder votar. Não vejo aquela vontade de votar nele. Então este ano você não vai votar por protesto? Protesto, e nem ano que vem, só 18 anos porque é obrigatório. Quando nós falamos de política é muito complicado, porque para a geração Y e a geração Z, eles querem pessoas que digam absolutamente a verdade. Eles não querem pessoas que fiquem em cima do muro, não querem pessoas indefinidas. E não querem pessoas que façam parte do processo e não assumam o processo. Ao contrário de todos os nossos políticos, que ou são da geração Baby e da geração X, ou se comportam como eles, sempre colocando que são heróis. Lembrando que a geração Z, ela odeia herói, porque ela é o próprio herói ali no joguinho do videogame. Luana tem 17 anos, já obteve o título de eleitor e vai votar em outubro pela primeira vez. Muitas pessoas dizem, eu não vou votar, um voto faz grande diferença. Um voto você pode estar eliminando aquele político que não vale a pena, entendeu? Estar ali no mandato faz muita diferença, eu acredito nisso. Pode ser um voto, pode ser o meu único, mas ele vai valer a pena. Então, não votar nulo também é uma coisa, uma escolha muito boa e também votar, uma escolha melhor ainda, por isso que eu escolho votar. Quando nós falamos das novas gerações, sobremaneira da geração Y e da geração Z, ela representa hoje na média nacional em torno de 37%. Em algumas cidades menos, mas nas cidades que são centros universitários, ela chega até 40%. Então ela tem uma representatividade muito grande na hora de votar. Acontece que elas não têm representante. O discurso político brasileiro ainda é do final dos anos 70 e anos 80. O político brasileiro ainda pensa como os anos 40, 50, 60, no máximo os anos 90. Então essa geração não se sente representado. Por isso que nós temos dentro dessa geração alguns que ainda não fazem voto, não fazem título de eleitor e poderiam fazer, e mesmo os que fazem, muitos deles não vão votar. E alguns que vão, votam em branco ou anulam. Os movimentos de junho sem partido político é feito por essas duas gerações.